semana que vem eu vou pedir para o Rô trazer a explicação de um mantra. E aí a gente vai, a cada semana, um de vocês vai explicar o mantra e ensinar para todo mundo fazer. E eu vou começar com o meu mantra preferido. Eu vou mandar aqui no texto para vocês, no chat, para todo mundo ver. Vou mandar o mesmo texto que eu mandei lá no grupo dos mantras mesmo. E aí eu leio para vocês. Bom, o mantra que eu vou apresentar para vocês é o Asatoma Mantra. Ele é a abertura dos Vedas. É um mantra muito forte na Índia, né? Para os védicos, então é um mantra muito antigo, é um mantra de muito poder, muita força, e é um mantra que dentro do hinduísmo ele é super trabalhado, assim, ele é muito respeitado, como todos os mantras, né? É o primeiro mantra, é o mantra da verdade, o nome dele é basicamente esse. Vou ler para vocês o mantra. Então é Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyorti Gamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Todas as vezes que a gente faz um mantra, quando uma palavra termina numa consoante e a próxima numa vogal, a gente junta elas. Então o Om a gente sempre vai falar separado. Om Asatoma. Então, asato é uma palavra, ma é outra. Então, a gente junta as duas. Asatoma sat, porque o último ma junta com sat. Então, om asatoma sat gamaya, tamasoma jyorti gamaya, mrityurma amritam gamaya. Ele faz essa pausa entre um e outro que é para a gente poder respirar, né? Então, como que é a forma certa, digamos assim, de entoar um mantra, né? A gente faz uma inspiração e a gente fala na exalação. Quando termina a exalação, a gente inspira de novo e dá continuidade. Então, inspirou, Om Asatoma Sat Gamaya. Acabou a respiração. Respira de novo. Tamasoma Jyorti Gamaya. Acabou a respiração. Respira de novo. Mrityurma Amritam Gamaya. É basicamente isso. A entonação dele vai ser com base na intenção que a gente for, né, trabalhar no mantra, mas de uma forma geral, esse é o mantra que a tradução dele vai dizer assim: conduza-nos da mentira para a verdade, do veneno para o néctar e da morte para a imortalidade. Então é um mantra muito profundo, né? Ele vai pedir para a gente trabalhar para que o universo, né, nos mostre as verdades na nossa vida, que acabe com as mentiras na nossa vida, né? Que nos mostre o néctar da vida, mas que ao mesmo tempo acabe com os venenos da nossa vida, né? E nos leve à imortalidade, mas que para chegar na imortalidade a gente precisa trabalhar a morte, né? E aí, pode. Então, o Gamaya, ele como é que eu vou falar isso? É a finalização do pedido. É basicamente isso, assim, é a finalização do pedido. É muito difícil você traduzir do sânscrito, né, para o português a palavra em si. Porque o Om Asatoma Sat Gamaya é a primeira parte que vai falar da mentira para a verdade, né? Aí Tamasoma Jyorti Gamaya é do veneno para o néctar. E Mrityurma Amritam Gamaya, da morte para a imortalidade.
Mas a gente faz uma tradução, mas é uma tradução não é literal, sabe? Então, a palavra solta, a palavra em si, ela não tem uma tradução literal. É a conjuntura, né? Então, o Gamayá seria o pedido, né? Então, o final do pedido, digamos assim. Esse mantra, a gente pede isso, né, no mantra. Então, a gente está pedindo para que a verdade apareça na nossa vida. Mas para que a verdade seja trabalhada na nossa vida, a gente precisa se despedir das mentiras da nossa vida, né? E aí são as mentiras que a gente conta, são as mentiras que a gente vive, são as mentiras que a gente fala, são as mentiras que a gente verbaliza, assim, ressoa, né, no nosso campo diariamente. Porque a gente mente, né? A gente mente para o outro, a gente mente para nós mesmos, que é a maior mentira, né? Porque a gente trabalha nessa energia da autoenganação, né? Do ego. Então, quando a gente começa o mantra, a gente já está pedindo para acabar com as mentiras da nossa vida. Quando a gente pede para nos levar ao néctar, a gente está falando que a gente quer acessar o néctar da vida. Mas para acessar o néctar da vida, a gente precisa tirar os venenos, né? E quais são os venenos da nossa vida? São aquelas coisas que, de alguma forma, atrapalham a nossa fluidez, atrapalham o nosso caminho, né, da verdade, da espiritualidade, tudo aquilo que é tamásico demais, né? Então, para o hinduísmo tamásico, ele está relacionado ao prazeroso, né? Então, tudo aquilo que a gente faz pelo prazer da carne, do ego, é veneno, né? Então, de alguma forma, envenena o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E da morte para a imortalidade, que é o final, é o maior pedido, né? Então, a gente espera muito que a nossa passagem seja uma passagem que nos leve para a imortalidade, mas que para a gente acessar a imortalidade, a gente precisa morrer. E aí não é que a gente morre fisicamente, né? Mas a gente precisa as nossas verdades, as nossas crenças limitantes, os nossos dogmas, né? Tudo aquilo que de alguma forma coloca a gente dentro de caixinhas restritivas demais, precisam precisam morrer dentro de nós, né? Então é um mantra muito forte. É um mantra que pede para a gente quebrar com tudo aquilo que não agrega na nossa vida, né? E aí é um mantra que a gente entoa ele com muita fé, né? Muita devoção e tal. Mas a gente tem que entender que normalmente quando a gente entoa esse mantra, né? A gente entoa no sentido de tipo assim, que o universo afaste de mim pessoas, intenções e lugares que não trabalhem a minha espiritualidade, que não me façam elevar, né? Mas, na verdade, às vezes, nós que fazemos isso, né? Não são as pessoas. Se tem uma pessoa que chega até você e trabalha essas energias em você, é porque essa energia ressoa como verdadeira dentro de você, né? Em algum momento, você permite que aquilo ressoe no seu campo e você acaba reproduzindo isso, né? Então, é um mantra que vai trabalhar muito mais de dentro para fora, né? Quando a gente muda o nosso interno, o nosso externo também é modificado. Ok? Ficou claro? Sim? Todo mundo conseguiu aprender o mantra? Sim. Muito bom. É isso. Esse aí eu já sei, eu só falta aprender direitinho do meio, que a gente faz no meio. O Mahashivara... Não, como é que é? Mahatrimjaya. Mahatrimjaya. Acho que é. É aquele Om, Trayambakam? É esse mesmo, na parte que fica rápido, né, que é mais difícil. O Gayatri? Não acho. É.
O Mahatriunjaya, ele é um mantra, agora que a gente falou, ele é um mantra que tem 15 segundos de duração. O Asatoma tem 10 segundos de duração, então eles são bem parecidos. O Gayatri, eu ainda não medi para ter certeza. Mas eu ainda acho o Mahatriunjaya bem longo, assim. O mais longo de todos, talvez. Que a gente normalmente traz, né? Mas isso é uma percepção individual. Essa facilidade de aprender um e não aprender outro está muito relacionado com a nossa facilidade com as palavras, né? Então, tem palavras que ressoam mais fácil para a gente consegue fazer assimilações e consegue fluir melhor. Mas todos eles são... e aí a dica é sempre entender isso, né? Se a palavra termina numa vogal e a próxima começa numa consoante, elas são ditas juntas, sempre. Você só faz a pausa se termina numa consoante e começa numa consoante, ou se termina numa vogal e começa numa vogal. Ok? Agora, vamos começar a falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, então, o próximo mantra quem traz é o Rodrigo Diego de Azevedo, nosso xamã. Fora a semana que vem, a próxima. Eu tenho as minhas apostas. Qual será o mantra? Vamos ver se ele vai me surpreender. Vamos começar a falar do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente começa no capítulo 1. Eu vou fazer a leitura. Então, a ideia é mais ou menos assim. Eu vou fazer a leitura do capítulo. E aí, a gente abre para comentários depois disso, né? A gente faz as considerações e abre para comentários. Ok? Então, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Essa é a abertura, né? Então, em cima desse versículo, que é de Mateus, ele traz 3 consciências que a gente começa a trabalhar agora. Então, a primeira é de Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. Desculpa. Em qual página que você tá? Não é no prefácio, né? Não, é o capítulo 1. É depois da introdução. Tá bom, obrigada. Abriu lá, Fê? Sim, pode continuar, desculpa. Sem problema, não tem problema. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que estás nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo,
não furtareis. 8º, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9º, não desejareis a mulher do vosso próximo. E 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Essa lei é lei de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos oriundos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Ô, Rô, você quer fazer comentário por lacuna ou faz no final tudo? Então, agora a segunda parte, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E está dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, nem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara
não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. E aí ele traz o espiritismo. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Sobre todos os pontos da terra e por toda uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. A aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra é certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositalmente sobre algumas partes desse ensinamento, devem ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria,
Essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão ao mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela existência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe em lugar de a eles se abandonarem. É toda a revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada, durante mais de 18 séculos, ela se aproxima de seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão no desígnio de Deus e resultam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Ok? Rô, quer que leia as instruções dos espíritos ou não? Tá, tá. Então, a gente pode dividir em duas partes. Então, vamos lá. Vamos analisar. A gente pode comentar até o espiritismo. E aí a aliança, as instruções a gente deixa para próximo. Beleza? O capítulo. Sim. Fernanda Mariano. Eu tô com o áudio aberto, sim. Tô aqui.
Já errou. Errou. Da ID. A essência é a mesma, né? Tá. Ou a gente pode fazer um resumo do prefácio e disponibilizar para todo mundo. Tem um filme na Netflix falando sobre Allan Kardec, inclusive essas escrituras dele, bem interessante para quem quiser ver depois. Qual que é o nome? Allan Allan Kardec Kardec. mesmo. Sim. Ele vai trabalhar a consciência, né? Ele não faz. Mas é importante, quem sentir de ver, é interessante para vocês conhecerem a pessoa, né? Focar. Ele primeiro traz a consciência da questão da não destruição das leis, né? Ele mostra que o caminho espiritual é um caminho espiritual que, desde lá de Moisés, né? As leis, elas vêm para acrescentar umas às outras, né? Então, as leis divinas, né? Vêm para acrescentar umas às outras. E aí ele traz que a lei divina, as leis divinas maiores, estão nos 10 mandamentos, né? Que a gente sabe dentro de cada um, né? Existe um anjinho ali, né? A gente tem um anjinho e um diabinho aqui dentro do nosso lado, e o anjinho sabe, desde quando a gente é muito pequenininho, que a gente não pode desonrar os pais, que é errado matar, que é errado cometer adultério, que é errado furtar. Todas essas questões a gente entende, né? Que o que é certo é errado, né? E isso é porque foi construído, né, ao longo dos nossos antepassados, de toda a nossa ancestralidade. É uma egrégora universal isso, né? Mas, mesmo a gente tendo isso como certo dentro de nós acabamos nos sabotando, né? Ao longo da vida. E aí é por isso que surgem as leis de Moisés, né? Que é a lei do homem. Daí é a lei para botar ordem, né? botar ordem nas coisas, exatamente. Só que aí é uma lei feita por um homem, né? Então, traz muito as necessidades para o momento, né? Então, que precisava ser contido, controlado no momento. No Monte Sinai. Mas aí ele recebe as leis de Deus, né? Mas aí ele traz aqui, logo depois
esses 10 Pra mandamentos. mostrar que dava para fazer, né? Ele veio trazer mais aplicabilidade, né? É como se a gente soubesse da teoria, mas a gente não colocasse em prática, né? E aí Jesus vem para mostrar que é possível colocar em prática, né? Que esse caminho também é possível. É que eu trouxe essa comparação, né, da lei de Deus e a lei do homem, por conta das leis cíveis, né? Que são estabelecidas ao longo das sociedades, né?